Meu nome é Daiane, sou enfermeira, doutora em enfermagem e trabalho com paciente estomizado. Ou a pessoa com estomia, né? Que a gente também traz muito essa nomenclatura. E hoje eu vou falar um pouquinho de estomia e envelhecimento, né? Então, para a gente começar um pouquinho a nossa conversa, a gente também tem que entender algumas questões. O que é o envelhecimento? Né? Então, isso é bem interessante. A gente pensa que envelhecimento é a pessoa velha, né? É outras situações atreladas. E pelo contrário, não é a pessoa velha. Essa palavra, né? Ela não, a gente evita porque não é, né? O que acontece? O que é o envelhecimento propriamente dito sob a ótica da ciência, né? Então é um processo de transformação orgânica, né? Universal desse organismo. E além disso, compreende as mudanças evolutivas, psicossociais, as experiências, e também não só isso, as perdas, enfim, os ganhos, cada situação vivenciada por essa pessoa. Então, envelhecimento é esse processo de vida, né? E o que é a velhice? Né? Então, a velhice é a última fase do processo de viver humano. Aí a gente pensa, né? Cientificamente, é a última fase, né? De viver, do processo de viver humano. Mas para muitos é o começo, né? Porque além de todas as experiências que esse indivíduo traz, é o momento que ele tem, que ele pode ter consigo, né, com sua família. Então são algumas situações que a gente tem muitas vezes vivenciado na prática do cuidado, quanto essas pessoas elas começam a se ver diferentes nesse processo de vida, né? E o que é a pessoa idosa? Isso também é interessante a gente trazer, né? A pessoa idosa, então, é aquela pessoa com 60 anos ou mais, e dependendo do país ou da região que ela vive, que ela mora, né? Se é um país desenvolvido ou subdesenvolvido, até com 65 anos ou mais, né? Pela própria capacidade, né? De contribuição, enfim, que essa pessoa idosa traz para o seu país naquele momento, e também não só isso é visto, né? Mas a própria capacidade que esse indivíduo tem de estar ainda nesse processo, né, produtivo. Então, isso tudo acaba influenciando, né? Uma coisa interessante que eu também sempre trago, né, que é a questão da estatística, né? Então, a população idosa brasileira, lá em 2016, pelo IBGE, estava em torno de 29 milhões 374 pessoas, né? E aí, gerando uma marca de 14,3 da população total do país. Então, é significativo, a gente precisa estar preparado para essa demanda, né? Infelizmente, muitos profissionais e familiares, inclusive, ainda não estão preparados para esse cuidado, né? Então, acho que a gente tem que estar visualizando o quanto esse tema é complexo, né? A expectativa de vida aí dessa pessoa idosa, ela já aumenta para 75 anos. Isso é muito interessante, porque é o quanto que as coisas se modificaram, né? Então, com o avanço tecnológico da medicina, né? A própria questão educativa, a questão cultural, geracional, então tudo isso acaba influenciando para que as pessoas idosas, né, elas tenham então esse aumento da expectativa de vida. E é interessante trazer, pessoal, 3 leis importantíssimas, 3 políticas aí que vão estar influenciando na questão da pessoa idosa na sociedade, que é a Política Nacional do Idoso, de 94, o Estatuto do Idoso, que aí, né, garante uma série de direitos extremamente importantes e que alavancou o assunto da pessoa idosa na sociedade, né, as discussões, e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, lá de 2006. São políticas ainda recentes, mas emergentes, e que a gente precisa, né, estar discutindo. Então, o que eu preciso trazer dentro dessas políticas? O que essas políticas abordam? Que eu preciso estar aí fazendo uma interface, uma articulação dentro das minhas práticas de cuidado, né? O envelhecimento ativo e saudável, isso é extremamente importante. Então, essa questão de dizer que, né, velho, porque é velho, porque uma pessoa velha, ela não vai contribuir mais. Pelo contrário, a gente tem que discutir que a pessoa idosa, ela tem potencial sim, né, para grandes discussões, para grandes contribuições, porque ela tem uma grande aliada que é o que? A experiência, né? A questão da atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa é extremamente importante. A gente pensar em questão medicamentosa, né, orientações, educação e saúde, voltado para a pessoa idosa.
Fortalecimento do controle social, então a participação da pessoa idosa nos contextos de saúde. O estímulo às ações intersetoriais, então a gente tem uma ação casada aí, as questões políticas, né, sociais, econômicas, biopsicossociais desses indivíduos, né? Garantia de orçamentos é extremamente importante também, porque eu preciso que haja dinheiro, então, né, financiamento para o cuidado da pessoa idosa, né? Incentivo a estudos e pesquisas, né? Quanto mais estudos e pesquisas houverem, então a gente vai, né, ter realmente um cuidado melhor para essa pessoa. E aí, pessoal, a gente fala um pouquinho que é o idoso com estomia, né? Aí tem muitos que falam assim, meu Deus, ele é idoso, uma pessoa idosa e estomizada, com estomia, né? Então a gente agrega aí dois conceitos, né? A questão do próprio envelhecimento, que já é complexo por si só, e a questão da própria estomia, que é uma deficiência física, né? Por lei, isso inclusive. Muitos desconhecem essa situação, mas é de extrema importância a discussão, né? Então eu trago ali que o idoso com estomia frente às condições que lhes são oferecidas no cotidiano. Então essas condições, elas precisam, né, ser as mais direcionadas possíveis, porque esse idoso já tem uma predisposição muitas vezes a compreender que por ser um final de vida, né, muitos acabam entendendo que a estomia é um castigo, né, que é um horror, que é uma tristeza. Vai mudar um pouquinho as coisas na vida, no processo de viver da pessoa com estomia. Isso não só no idoso, isso qualquer pessoa. Mas vai dar adaptação, da aceitação e também do quanto esse indivíduo ressignifica esse processo, né? Isso é extremamente importante trazer, porque lembrando, gente, se eu não tivesse uma cirurgia para o paciente estomizado, para a exteriorização do intestino, enfim, né, por uma questão acidental ou patológica, uma doença que ele tinha, né, ou por um acidente que acabou acontecendo, esse paciente poderia estar vindo a óbito. E com essa cirurgia, ele teve a chance, né, uma nova oportunidade de viver e de continuar uma vida normal, né. Muitos falam, mas a estomia continua com a vida normal? Continua, né? A tua vida vai ser normal. O que vai mudar são as readequações, né? Algumas coisas eu não posso realizar porque podem me ser prejudiciais, mas eu preciso readequar aquelas questões, essas questões. Mas isso não quer dizer que me impossibilita de realizar essas atividades, né? Bom, o que eu preciso? Uma dessas questões que precisam ser reelaboradas é a dieta, né? Então, a gente já vai trabalhando dieta com o paciente idoso desde lá do pré-operatório, né? Então, antes da cirurgia, já tem um contexto de dieta para esse indivíduo, uma dieta leve, né? Repensada, teve uma consulta, enfim, uma orientação com a nutricionista, ou com o médico, com a enfermeira, o paciente já vai repensando a sua dieta, que o intestino vai precisar se adaptar a esse novo processo, né? Cuidar do ostoma, propriamente dito, da pele periostomal, isso é extremamente importante. Lembrando, gente, por quê? Porque a pele do idoso ele é mais frágil, né? Dependendo da condição clínica e nutricional do meu paciente, esse paciente ele precisa ter um olhar atento do enfermeiro que cuida no ambulatório. A maioria dos pacientes que eu atendo no ambulatório, gente, aí de quase 200 pacientes, vamos dizer aí que 80% são pessoas idosas, né? Então, tem um grau de complexidade que eu preciso atentar, né? Não só eu, mas também os familiares, porque esse idoso ele vai requerer mais cuidados, né? Então, geralmente ele tem alguns, né, comorbidades associadas, né? É um paciente diabético, é um paciente hipertenso, é um paciente renal, enfim. Então, é um paciente clínico que vai me demandar mais cuidados. Então, muitos dos pacientes, né, alguns ainda têm alguma metástase, ainda tem alguma, né, algum câncer, enfim, alguma situação que ainda está sendo tratada. Então, é um paciente que vai realmente demandar mais cuidados, né? A pele periostomal, o que é a pele periostomal? É a pele em torno, né, do ostoma. Então, ele precisa também ter um amparo. Eu preciso saber colocar bolsa. Isso tudo o idoso ele vai receber no nosso ambulatório, né? Não só os materiais, também a bolsa, enfim, coletora, né? Mas também
os adjuvantes para esse cuidado, e ali a gente vai orientar um pouquinho o que é o cuidado com esse ostoma, com essa pele. Então, se esse idoso souber, se não conseguir, tá, pessoal? Muitos acaba acontecendo isso, porque as atividades de vida diária desse idoso estão um pouco prejudicadas pela própria condição clínica. Então, ele vai ter que precisar, né, de um aporte de um familiar, de um profissional de saúde, junto com esse idoso, que vai provavelmente realizar os cuidados. Então, o recorte da bolsa, ela tem que ser exata, né? A gente precisa ver o tamanho direitinho, de acordo com a medida do ostoma, vai ser a medida do recorte da bolsa. Por quê? A fim de evitar problemas com a pele, né? Um paciente com uma lesão de pele em torno do ostoma é um paciente que não vai colar a bolsa direito, né? É um paciente que vai ficar irritado, que vai ter dor, que vai sofrer um pouco mais. Então, a gente precisa amenizar essas situações, né? E para isso, precisa ter feito realmente uma boa educação em saúde para esse paciente e principalmente acompanhar essa rotina, né? Uma outra coisa interessante que eu trago na apresentação é manter as redes de apoio social. Isso é extremamente importante. Muitos dos pacientes que eu tenho e dos que eu vejo também, converso, acabam se isolando, né? Então, isso também é extremamente importante que a gente possa tentar. Por quê? Porque muitos pacientes acabam se tornando depressivos, né? Eles já vêm com um preconceito de que o ostoma é o fim da vida, é um processo de castigo. Então, a gente precisa desmistificar o que é realmente esse ostoma, né? E o quanto isso é positivo para aquele paciente, dependendo da condição dele, né? Então, essas redes de apoio social acabam se constituindo como um familiar, como os amigos, né? Com as próprias atividades que esses idosos desenvolviam no meio social. Então, a gente precisa acabar, então, estimulando que esses processos continuem, né? Não é porque ele fez um ostoma, fez um processo cirúrgico, que acabou essa oportunidade de ele estar em convívio social. Pelo contrário, ele precisa estar em convívio social, né? Uma outra coisa interessante para o idoso estomizado é a questão da atenção ao uso de medicamentos e a presença de comorbidades, né? Então, quanto de medicamentos esse paciente ingere durante o dia, né? Então, quanto que é a ingestão desse meu paciente de medicamentos, o quanto isso influencia no cuidado da pele desse paciente, se ele vai ingerir bastante líquido, se não vai, o quanto esses medicamentos afetam, né, o processo sistêmico desse meu paciente. Isso tudo também é contributivo, né? Uma outra questão muito interessante é a questão da casa adaptada, né? Então, o que é a tal da casa adaptada, né? A gente fala que quando a gente tem um idoso em casa, a gente precisa ter alguns cuidados mais especiais, assim, né? Como evitar a presença de tapetes, ter, então, pela casa, apoiadores, que esse idoso, se tem uma mobilidade prejudicada, ele possa, então, se apoiar. No banheiro, principalmente, né? Se ele não consegue caminhar, propriamente dito, ele pode ter uma cadeira higiênica e também pode ter os apoiadores, barras de apoio, para que ele possa segurar e evitar quedas, porque há muito índice de quedas em idosos. E lembrando, paciente com estomia, idoso, pessoa idosa com estomia, sofrendo quedas, pessoal, há riscos, né, de rompimento do ostoma, há uma série de situações que a gente não quer para esse paciente, né? Então, mais uma internação e é um risco de morte, enfim, né, de outras fragilidades para esse meu paciente. Uma coisa interessante da casa adaptada, né, é a questão do banheiro adaptado, que a gente não traz muito, né, mas é extremamente importante. Porque depois que o paciente ele se torna estomizado, ele tem que usar uma bolsa coletora. E que a gente fala, aquela bolsa, né, tem que botar na minha barriga, aquela situação, mas acaba se tornando uma extensão do corpo do paciente. Olha que interessante, né? Então, por ser uma extensão do corpo do meu paciente, ele também precisa ser bem cuidado. E o banheiro é esse ambiente, né? Onde eu vou lá descarregar os dejetos daquela bolsa quando ela, né? Então, tem ar ali dentro, tem gases, enfim, ou tem principalmente fezes, e eu preciso, então, esvaziar essa minha bolsa. Muitos dos pacientes, a maioria, acho que todos principalmente, tem um banheiro comum nas suas casas, né? Que a gente vai lá, senta, evacua, enfim, né? Realiza as eliminações. Mas o banheiro adaptado para o estomizado, ele é um pouquinho diferente, né? Porque ele é o assento sanitário, então, o banheiro, como o vaso sanitário, desculpa, né? Ele é mais elevado,
a nível do abdômen do meu paciente para que ele possa realizar, então, o descarte desses dejetos sem ter que estar se ajoelhando ao chão, né? Se sujando, enfim. Para muitos pacientes, isso é considerado, ele considera como uma situação de humilhação, né? Então, ele acaba se contaminando, enfim. E o bom seria se pudesse, né, pessoal? Se esse paciente tivesse o banheiro adaptado. Isso tudo ajuda também. Uma outra questão que a gente sempre aborda, que é a questão do envelhecimento, né? É a redução de medos, angústias e incertezas, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo a gente vai, né, estar vivos, como a gente sempre discute isso com os pacientes, né? Eles mesmos trazem essa angústia, né? Porque uma das questões que eles falam é sempre assim: eu tô velho, vou morrer, minha filha, enfim, né? Mas eu sempre digo para ele: olha, eu posso estar nova, mas também posso morrer, né? Então, isso é muito relativo, né? E muitos idosos acabam durando muito tempo, gente. Então, assim, ó, e com uma boa qualidade de vida, né? Isso a gente precisa frisar sempre isso, né? A qualidade de vida é a reflexão, né? Como é que eu posso dizer assim, ó? É a projeção, né? Do processo de viver dessa pessoa. A ostomia, ela contribui para isso, né? Dependendo de como tu cuida do ostoma, de como a tua rede de apoio social te ajuda nesse processo, como tu ressignifica essa nova condição, né? Isso vai com certeza contribuir para a tua qualidade de vida, né? Então a questão de medos, angústias e incertezas, elas precisam ser trabalhadas, porque muitos pacientes estão aí há 2, 3, 5, até quase 10 anos, vamos dizer, ostomizados, e ainda comportam sentimentos de negativismo, de não aceitação, porque não aceitam aquela condição e acabam tornando a vida muito mais penosa, né? Podendo aproveitar a vida e ter aí uma nova forma de viver muito mais interessante, né? E uma coisa legal para finalizar essa parte, né, são as gerontecnologias, né? O que são as gerontecnologias? São tecnologias voltadas a cuidado da pessoa idosa. Então aí são as diversas situações que a gente encontra aí pelo caminho, né? São tecnologias criadas pelos pacientes, muito interessante. A gente sempre, eu como enfermeira, sempre valorizo esse processo, porque cada saber que eu adquiro com o meu paciente é muito rico, né? Muitos acabam entendendo, o paciente, né, ele vai trazer o saber informal e tal, não tem uma questão científica, mas cabe a nós, pessoal, entender de qual é a complexidade dessa tecnologia criada e de que forma a gente pode seguir caminhos científicos para que ela se torne científica, né? Isso é interessante. O profissional precisa dar oportunidade para esse paciente, para ele também criar. E só vai criar, pessoal, aquele que vivencia o processo, né? Aquele que vivencia o ser estomizado, é ele que vai conseguir realmente compreender de que forma essa gerontecnologia que ele está criando pode vir a favor dele e de outros como ele. São os processos de identificação, né? Então, as gerontecnologias são as mais diversas aí, desde um andador, né, até uma cadeira sanitária que o idoso está utilizando. Enfim, tem várias gerontecnologias que os pacientes idosos se apropriam para o cuidado de si, né? E uma coisa interessante para a gente finalizar nossa fala de hoje, pessoal, que eu trago ali 3 figuras, né? 3 ilustrações de uma senhora sendo cuidada, de 2 idosas tomando provavelmente ali café, enfim, participando de um lanche, né? E aí o quanto elas estão felizes, né? E essa paciente ali, lá da primeira figura, como ela tá feliz também. É o que eu digo, pessoal, assim, ó, o envelhecimento, lembra como eu falei lá no primeiro momento? Que é aquela fase, né, do processo de vida da pessoa, composta por uma série de situações, ela precisa ser carregada de qualidade de vida, né? O idoso, a pessoa idosa, estomizada, né? Com qualidade de vida, ela tem um diferencial, né? E isso eu trago ali na terceira ilustração, que é aquilo que eu falo ali, ó, só envelhecemos quando paramos de nos divertir, ou melhor, só envelhecemos quando paramos
de nos cuidar, né? Ou melhor, de nos cuidarmos, né? Então, a gente só envelhece sob um ponto de vista, como é que eu posso dizer, ruim, né? Quando a gente para de se divertir, quando a gente para de se autocuidar, né? Então, esse envelhecimento ruim, sob esse ponto de vista, a gente não quer vivenciar. A gente quer vivenciar aquele que a gente consegue se cuidar, que mesmo que a gente não consiga se cuidar, mas que a gente busca uma qualidade no sentido de que esse cuidado, ele exista, né? Então, o envelhecimento, ele tem que ser saudável na medida do possível, pessoal. Então, a gente precisa sempre se cuidar. Sendo uma pessoa idosa estomizada, eu preciso cuidar do meu estômago, da minha pele periostomal, principalmente da minha condição clínica, né? Então, eu preciso ir no médico fazer meus exames, eu preciso da consulta da enfermeira para que ela possa fazer as orientações adequadas. Eu preciso vivenciar a velhice, né? Então, vivenciando a velhice, eu consigo ser feliz, né? Esse é o recado, pessoal, que eu deixo hoje para vocês. E eu encontro vocês nos próximos momentos, né? Vai ter outros momentos que a gente vai conversar. E eu estou à disposição, pessoal. Estou lá no ambulatório do HU, né? Trabalho com os pacientes estomizados, como eu disse. E aí, à medida do possível, no que eu puder contribuir, estou à disposição. Abraço para todos, né? E que a gente tenha uma velhice aí muito legal. Abraço.